Senador João Vicente Claudino, que leitura é possível fazer dessa nova pesquisa, não é, que foi divulgada recentemente e que o coloca numa situação de empate técnico com o prefeito Silvio Mendes de Teresina? Olha, eu costumo dizer que eu não quebro muita cabeça. Eu acho que todas as pesquisas você tem uma metodologia, tem uma amostra, tem uma definição de um quadro. E a pesquisa, se você faz uma semana, depois na outra semana seguinte, você tem. Ela é alimentada pelos fatos que ocorrem durante aquela semana, que criam o cenário político de qualquer coisa, às vezes até uma manifestação. Na minha opinião, em todas as cidades, eu me sinto muito satisfeito. Muito satisfeito, por quê? Porque de um lado você tem um candidato que assume o espaço da oposição. De um outro lado, você tem 4 candidatos disputando os mesmos votos dentro de uma base eleitoral. Certo? Então, a gente ter um resultado de pesquisa que vem praticamente se mantendo constante dentro desse quadro, principalmente porque a base tem muito candidato, se busca união, mas ninguém sabe o que é que pode ocorrer até o momento eleitoral propriamente dito, ou pré-eleitoral, que eu considero de abril para frente. Hoje eu não considero nem pré-eleitoral. Abril para frente, quando você desincompatibiliza de cargo público, é que vai ser o momento propriamente dito pré-eleitoral. Então, daqui até lá, o que é que pode ocorrer para que essas candidaturas realmente se consolidem, se efetivem, né? Então, eu tenho avaliado muito bom o resultado, acima até do que a gente imaginava dentro de um quadro desse, com tantas candidaturas numa mesma base. Senador, quais são as condições hoje que levariam o senhor a ser candidato ou optar por uma possível candidatura do Silvio ou outra candidatura? Como é que seria isso em abril, com esse cenário? Qual seria o cenário? Não, primeiro, a condição que eu sempre coloco é a sinalização popular. Eu acho que se você atinge um nível de sinalização, que eu considero aí, principalmente acima de um quinto do eleitorado, certo? Isso já demonstra uma coisa muito, muito significativa dentro do quadro político, que pode ter 2 ou 3 candidatos a governador dentro do cenário político. Eu não acredito em 5, nunca acreditei e nem vai ocorrer, como se coloca nas pesquisas. Mas de 2 a 3 candidatos desses grandes partidos, fora os outros candidatos que legitimamente pleiteiam o quadro eleitoral, então eu acho que já é um quadro muito significativo. Segundo, é a própria construção do momento político, certo? De você ver dentro daquela união dos partidos políticos que cerca na defesa de um projeto, não só de um nome, mas de um projeto, a viabilidade dessa candidatura. Certo? Porque uma coisa também nas pesquisas, que nós temos visto hoje, vocês fazem também sempre as pesquisas, você analisa o candidato individualmente. Então, ali está mostrado a aceitação do candidato individualmente. Não está mostrando ele dentro de um contexto político. No momento que você forma uma chapa, traz 2 senadores, uma chapa, consequentemente você traz a aceitação desses senadores, você traz a rejeição desses senadores, você tem um vice-governador que você traz a aceitação, traz a rejeição. Aí você tem um outro cenário. Você tem um outro cenário político. Então, é assim que nós queremos avaliar. Então, eu acho que a aceitação, a própria disposição pessoal e partidária, a união de fatores, a defesa de um projeto, eu acho que pelo menos esses 4 fatores somados é que viabilizam e consolidam uma candidatura. Queria falar o seguinte, atualmente tem se falado que os senhores seriam 45 anos de idade, 46, 46 anos de idade, o Silvio com 59, e que haveria a possibilidade, como vocês estão juntos, o senhor teria mais tempo para frente, e o senhor haveria a possibilidade, no futuro, de o senhor apoiar com o Silvio Mendes, indicar a vice, o seu partido ficar com a prefeitura e o Silvio Mendes ser o candidato. O senhor vê essa possibilidade? O senhor cria essa perspectiva porque não é momento de falar sobre isso? Não crio. Para mim essa possibilidade, não há possibilidade de apoiar ou não apoiar, não é isso. A análise dessa situação, questão de idade e mandato para frente, para mim essa análise ela é zero. Por quê? Porque isso é uma análise muito de quem pretende ficar muito tempo na política, certo? Definir objetivos políticos até como um carreirismo político. Eu acho que a política você disputa, que é o meu caso, no momento que você acha que tem a melhor disposição de servir. Eu acho que
A gente constrói um momento e tem condição de servir, certo, na política, e o povo entende isso, certo? Então você tem que aproveitar as oportunidades. Eu não me vejo com 20 anos à frente ou 30 anos à frente, a gente ainda talvez disputando uma eleição política. Eu nunca projetei isso para a minha vida. Então esse cenário, por conta de ter mais mandatos, eu acho que política é momento. Nós tivemos já no Piauí momentos de políticos, lideranças políticas fortes dentro do Estado, que perderam determinados momentos que talvez eles devam passar aí muito tempo para fazer com que se construa um outro momento que a população, que o povo do Estado o veja pronto para disputar uma determinada eleição. Certo? Isso a nível municipal, isso a nível de governo estadual. Então, desde esse momento. Então, eu mesmo pensei em entrar em outros momentos na eleição, mas terminava chegando no próximo eleição e via que aquele não era o momento. Isso ocorreu em 98 e em 2002. E em 2006, para mim, foi o momento limite. E construímos esse momento. E deu certo da maneira. Agora, eu acho que é uma disposição de servir. E eu nunca projetei a minha vida política como uma carreira, se chegasse a determinados prazos, a disputa de qualquer cargo.